Meus amigos, vamos para mais um papo aqui com empreendedores, na NovaCast, nesse nosso projeto, onde a gente conversa com empreendedores, mas é aquele empreendedor ali mesmo que está no campo de batalha, naquele sufoco que quem é empreendedor sabe o que passa, né? Tivemos, no outro episódio, conversamos com o nosso parceiro, o João Vitor da Novo Frio, com mais de 13 anos de mercado, e a gente viu que tinha muitos perrengues. Hoje a gente vai conversar com mais um empreendedor, com mais dois empreendedores, dizendo melhor, né? Com uma empresa que está com um projeto muito bacana, que é na área aí de carro elétrico, mas eu vou deixar para eles se apresentarem, para vocês conhecerem com quem a gente vai conversar hoje, tá certo? Meu amigo Teixeira, meu amigo Daniel, da Catex, fale aí para a gente o que é a Catex e qual é assim, a dor, né? Ou o desejo que a Catex soluciona, está trazendo para o mercado aí. Boa tarde, Danilo. É uma satisfação falar sobre a Catex aqui. Eu sou o cofundador da Catex e ela surgiu a partir de uma identificação de um problema até no meio familiar. O Daniel, objetivando comprar um carro elétrico, foi fazer uma pesquisazinha interna, né? Ele ligou para o irmão dele, que mora num outro estado, e perguntou: meu irmão, tu já comprou carro elétrico? O que tu acha de carro elétrico? E aí ele disse: ó, é uma excelente ideia, o carro elétrico é muito econômico, é muito eficiente. Entretanto, eu ainda tenho medo de comprar porque eu não sei onde carregar fora de casa. E aí, a partir desta conversa, a gente identificou esse nicho de mercado e começamos a construir uma ideia de fazer uma empresa que viesse a ajudar a resolver este problema na sociedade, que é a instalação de carregadores fora de casa. Porque, via de regra, aquele cidadão que comprou um carro elétrico, ou ele já tem um carregador, né, que ele recebeu junto Certo. com a compra, ou ele comprou. Mas ele precisa de ter outros pontos de apoio, principalmente à margem das rodovias, né, quando ele vai fazer uma viagem. Então, o objetivo da Catex é esse, é ajudar a resolver este problema que hoje é muito comum a gente identificar nos proprietários de carros elétricos. Ele tem um carro, roda na cidade, mas tem medo de viajar, por exemplo, porque não tem onde recarregar a bateria do carro dele. Eu particularmente eu não tenho carro elétrico, já passou pela minha cabeça, mas vem todas essas dúvidas, né? Onde carregar, se quando eu compro vem com carregador, tem um carregador portátil, tem um carregador residencial, por exemplo, eu sou leigo no assunto, sabe dessa diferença. Então eu achava que o carregador portátil, que tem, eles vendem aí, dão, né, de brinde, carregador portátil, resolveria. Não resolve carregador portátil? Não, ele resolve para aquele pontual, aquela coisa de igual quando você está com o celular que está zerando, Certo. você vai ali para mandar uma mensagem, você espeta ali na tomada rapidamente para resolver. Então, o carregador portátil, ele resolve problemas pontuais, mas na marca, o ideal é você instalar um wallbox na tua casa, eu falando agora de forma para você ter em casa, né, domesticamente falando, vamos dizer assim, na tua casa, você instalar um carregador, um wallbox, que ele carrega entre 3 e 6 horas. Você pode espetar o carro na hora que você chega para a tua casa, para o teu descanso. E os carregadores, eles são inteligentes, eles vão mandar energia para o carro até o momento que a bateria estiver carregada. Ah, tá, A hora que ela estiver esse é o carregada, ponto. ele vai parar de mandar energia, então não tem esse risco de passar demais, aquecer, essa coisa, não existe isso. Os carregadores têm tecnologia suficiente para poder fazer essa programação e ele desliga, tanto programado, né, em tempo, você pode definir que minha bateria vai carregar em 3 horas, mas eu vou botar só 2 horas de carga. Você programa isso no carregador e ele, com 2 horas depois, ele desliga. Ou você pode deixar ele ligado para carregar. Quando ele der a carga total, ele para de mandar energia para o Certo, carro. entendi. Se eu for comprar porque assim, é diferente a gente ir na concessionária e escutar só a conversa do vendedor, né, ele vai dizer que é Perfeito. tudo muito E muito fácil, muito simples. Então, se eu for comprar um carro elétrico, eu preciso ter um carregador na minha casa, é o ideal, né? é o ideal. Porque o carro elétrico ele tem várias versões, mas vamos falar aqui que hoje o mais comum são os carros híbridos. É aquele Certo, carro que tu pronto, carrega na tomada e tu também vai no posto de gasolina e coloca, porque ele tem 2 propulsores. certo. Ele tem um propulsor a combustão e um elétrico, né. Então, muito comum que tu vai ver muito na rua são esses carros. Então as pessoas, algumas optam por andar com o carro só a gasolina, o que é uma perda de carga, o que é eu diria até um gasto excessivo, porque o carro a gasolina consome muito mais. Então, para você, otimizar o teu carro, o ideal é que você tenha um carregador na tua casa e um ponto de apoio onde você possa carregar depois. Você encontrar um eletroposto, encontrar um local à margem da estrada que você possa recarregar o teu carro, para te não ficar dependendo apenas do teu carregador. Mas respondendo a sua pergunta claramente, sim, o ideal é ter um carregador em casa. Certo, perfeito. E aí a gente escuta muito, não é pouco, a gente escuta muito na internet e em conversas, assim, com os amigos, sobre, eh,
verdades ou mitos, aí é isso aí que eu quero saber de vocês, né? O Daniel, que é o engenheiro técnico, termo é Responsável técnico. responsável Isso. técnico. Então, o responsável técnico vai poder me informar. Mais uma vez, lembrando, eu sou leigo no assunto e tenho interesse em carro elétrico. Então, isso aqui está servindo demais para mim, está servindo para o público que está assistindo, que pensa. Eu acho muito difícil hoje não ter um cidadão que tenha veículo que não pense, né? Que não tenha passado pela cabeça ter o carro Comprar um elétrico carro ou não, elétrico. mas aí tem várias dúvidas, né? Eu anotei aqui algumas, por exemplo, falam muito sobre incêndio, aí tem aqueles vídeos sobre as baterias que não apaga devido ao material dela. Também tem a dificuldade, sobre a dificuldade de carregamento, mas vocês já esclareceram que é ideal que eu tenha um carregador, porque, por exemplo, um colega meu comprou e ele carrega no shopping. Eu acho que não é o melhor cenário, né? O melhor cenário realmente é um carregador. E outro também escutei sobre seguro. Disseram aí que o seguro não tem seguro para carro elétrico. Vocês podem esclarecer para mim. E sobre mais um ponto, se vale a pena ou não. Eu vou economizar no combustível, mas eu vou gastar muita energia. Tem aí, ó, vocês que são experts nesse assunto, né? Dominam o tema. O que é que você, Daniel, pode me dizer sobre isso, para deixar claro aqui alguma orientação? Danilo, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu sou o engenheiro Daniel Cabral, engenheiro eletricista e responsável técnico da Catex. Eu vou começar dizendo, Danilo, a respeito, realmente muito se escuta na internet, né? Começar falando do questão de incêndio, tá? O carro elétrico, ele tem menos chance de incendiar do que um carro a combustão. Mesmo um carro a combustão, é possível, né? Existem inúmeros acidentes com incêndios, tá? Porém, o carro elétrico, por ter uma tecnologia mais nova, ele tem métodos de controle e proteção muito mais sofisticados do que os Certo. carros a combustão, principalmente aqueles mais antigos, né. Hoje, os carros a combustão também já tem algumas formas de combater isso, mas o carro elétrico é muito mais E sofisticado. eles têm, esses carros, só te interrompendo, desculpe, eles vêm com a tecnologia embarcada muito Sim, grande, né? exatamente, muito sofisticada. As baterias dos carros elétricos, né, que também muito se fala que elas são frágeis, elas podem explodir, por qualquer motivo. Não é assim que funciona, elas possuem camadas de blindagem muito reforçadas. Elas possuem, praticamente todos os modelos atuais possuem refrigeração que mantém a estabilidade da temperatura, né, é sabido, como acho que quase todo mundo conhece dos celulares. As baterias não podem esquentar, não podem trabalhar numa temperatura muito alta, senão realmente elas podem Exato. iniciar um incêndio, mas os carros elétricos possuem um sistema de refrigeração. E o próprio carregamento, os carregadores também atuais, eles se comunicam com o carro, existe um sistema de monitoramento constante, qualquer anormalidade detectada, aquele carregamento ele é suspenso, ele muda parâmetros para que as baterias esfriem, não permaneçam tão quentes, caso elas comecem a se aquecer de forma normal, enfim, entre diversas outras possibilidades. Em relação a incêndio também, existem hoje já no mercado extintores próprios para baterias de lítio, tá? São extintores adequados que impedem, inclusive, a reignição de incêndios, tá? Outro ponto que se fala muito na internet é a respeito da desvalorização dos veículos elétricos, né? Que Pronto, muita é gente isso. diz que eles vão, por conta da vida útil das baterias e pelo valor delas, que esses veículos vão ter uma perda de valor muito grande. Porém, isso também é um mito, Danilo, porque essas baterias, a maioria delas, hoje os fabricantes já garantem vida útil de 8 a 10 anos, e esse número tende a aumentar com o passar do tempo. E, além disso também, essas baterias, quando atingem esse limite de tempo, é similar a um celular. Elas não vão imediatamente se tornar inoperantes, elas vão começar a ter perda de desempenho, como acontece no caso dos telefones móveis, né? Elas vão descarregar um pouco mais rápido, elas vão demorar um pouco mais para carregar, mas o carro ainda vai ter uma sobrevida de muitos anos. Talvez, quando o veículo atingir 15, 20 anos, aí sim ele tem uma perda de valor muito acentuada, que não vai ser diferente de um carro a combustão. Hoje, um carro a combustão com 15, 20 anos de existência, se não for para colecionismo, ele praticamente já está inservível. Você Pronto, não vê carros com 20 anos a combustão rodando por aí. Eles acabam tendo que ser realmente descartados. Sendo que o carro elétrico ela tem uma vantagem, fazendo a ligação com a sua pergunta da conta de energia, certo. os carros elétricos permitem uma economia muito grande por conta da energia elétrica, né? Tem um custo muito menor do que os combustíveis fósseis. Então, a economia que é feita ao longo desses anos de uso do carro elétrico compensa muitas vezes Né? essa depreciação do valor. Tá? Outro mito também que existe é em relação ao seguro. As seguradoras fazem seguro para carro elétrico, porém é importantíssimo reforçar que essa instalação do carro elétrico, né, do carregador do carro elétrico, ela tem que estar totalmente conforme as normas e legislações para que o seguro mantenha a sua garantia. Entendi, Tá entendi. bom, Dani? Inclusive, é o que eu queria perguntar para vocês. Eu acredito que para instalar esse equipamento na casa, no comércio, enfim, no condomínio, não é simplesmente um eletricista que vai chegar lá e puxar o fio. Eu acredito, mais uma vez, que, pela lógica, tem que ter um projeto elétrico, tem que ter um engenheiro elétrico ou algum responsável técnico, porque vai demandar toda a instalação,
vai puxar uma carga, a questão de dimensionamento de fio, porque a gente sabe até que para o ar-condicionado eu tenho que ter o fio um pouquinho mais grosso. Se eu botar acontece acidente por isso, coloca um fiozinho mais fino, esquenta, né? Então vocês que trabalham especificamente com essa questão de instalar esses carregadores, eh, o, o que é que eu devo fazer como consumidor? Comprei um carro, o que é que eu tenho que me preocupar para fazer uma instalação na minha residência e fique tranquilo. Eu pergunto isso por quê? Porque os carros elétricos é uma tendência, mas é algo novo ainda. E o carregador em casa é mais novo ainda. Né? Assim, se eu for pegar meus amigos que têm carro elétrico, são poucos. E os que têm carregadores em casa são menos ainda. Então, assim, é uma coisa muito ainda desconhecida para o público. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: para eu ter tranquilidade, né? Assim, tem legislação, exige projeto técnico, existe um projeto elétrico, como é que funciona a instalação para ficar tranquilo desses carregadores para carro elétrico? Sem dúvida, Danilo, o projeto elétrico ele é essencial. Os carregadores de veículos elétricos, além de terem que atender a NBR 5410, que é a norma técnica brasileira para instalações elétricas em baixa tensão, precisa também atender uma outra norma específica para esse segmento, tá? Que é a NBR 17019. Essa norma técnica, ela tem exigências adicionais em relação a 5410, que tratam de especificidades dos carregadores de veículos elétricos, tá? São equipamentos de alta potência, mesmo os menores, né? E existe também os de grande potência, então envolvem elevadas correntes e a sua complexidade vai além de apenas especificar, por exemplo, a bitola do condutor ou o disjuntor. É preciso também ser feito um estudo de queda de tensão, critérios de seletividade, entre diversas outras coisas, esquemas de aterramento, que fazem parte do projeto elétrico e deve somente ser feito por um profissional habilitado e capacitado para tal. Perfeito. Então, juntando aqui duas informações que eu captei aqui. Tem seguro para carro elétrico, porém, se a minha instalação lá está mal feita, vocês me corrigem se eu estiver errado. Se minha instalação estiver mal feita, ou seja, eu fiz com um eletricista ali da esquina, que resolve lá a troca de luz da minha casa, e der um problema, der um incêndio, o seguro não paga, é isso? Danilo, a exemplo do que há com qualquer outra coisa. Vou pegar um exemplo aqui da nossa casa. A gente bota a nossa casa no seguro e espera que se um dia, nunca aconteça, mas se um dia acontecer, o seguro venha cobrir. Exato. A gente faz isso também com o nosso carro, a combustão, qualquer outro. Se o teu carro se envolver num acidente, vai haver uma perícia para verificar quem causou esse acidente. É a mesma coisa com os carregadores dos carros elétricos. A seguradora vai fazer o seguro do teu carro elétrico, Ok. e aqui eu não tenho nenhuma seguradora para estar defendendo aqui, para estar fazendo propaganda, mas fazem o seguro. Agora, na hora de dar a cobertura, se por acaso houver algum problema com a instalação, o perito vai verificar aquilo lá. E se não tiver adequadamente correto, o que é adequadamente correto? Atendendo à legislação. Se não tiver atendendo à legislação, o seguro não cobre. Infelizmente é assim com qualquer outra coisa, né? Mas para ficar tranquilo, é o seguinte: a legislação, ela ainda é uma legislação em formação, como você sabe, é uma coisa nova ainda no mercado, não é de total domínio público, entretanto, já tem bastante coisa colocada para que a gente possa seguir. Por exemplo, os bombeiros já definiram algumas regras e procedimentos, algumas orientações que são extremamente importantes. As companhias de eletricidade de cada estado já lançaram as suas normatizações e a gente tem que atender, e a legislação também. Isso está ficando cada vez mais robusto. Então, o que é interessante? Procure um profissional habilitado para fazer a instalação do seu carregador, que você não terá nenhum problema. O carro elétrico não traz nenhum problema maior do que os carros comuns que já existem por aí a combustão. Tranquilo, entendido e compreendido. Então fica o aviso: o pessoal que está interessado em ter carro elétrico tem que instalar o carregador em casa com o pessoal especializado. Sim. Porque tem questão de dimensionamento de fio, tem toda a legislação a ser seguido. E o eletricista ali da esquina acha, deduz que é uma simplicidade, vai lá e é o que ele acha. Você não pode ficar depender desse achismo de qualquer um. Passa pela minha cabeça ter um carro elétrico, mas ainda tem essas dúvidas. Vale mais a pena do que a combustão? Vou ter o custo para colocar lá no carregador na minha casa, enfim, né? Até, Então, Danilo, pegando um necessidades. gancho aí nessa sua colocação, essa questão do custo da instalação do carregador. Pronto. Se a gente for falar disso, pegando o serviço e o equipamento propriamente dito, não será mais do que 5 ou 6% do valor do carro. Então, imagine você que alguém deu R$200 mil num carro e vai ter que gastar 5% disso para fazer a instalação adequadamente. Não é mais tranquilo fazer isso, né? Com Do que certeza. ele tentar, sei lá, economizar palitos e contratar alguém que não tem habilitação para fazê-lo, ele pode vir a ter um problema que vai além do patrimônio dele com o carro, né? Pode ser até
a instalação onde ele está, a casa, enfim. Então, para evitar isso, é contratar empresas, pessoas habilitadas para fazer isso, que já tem bastante gente no mercado. Beleza. Catex instala carregadores residenciais para veículos elétricos. Sim. Ela presta mais algum outro serviço? Ou realmente é só a montagem lá? Ou existem outros serviços que rodeiam essa ação de colocar o carregador? Danilo, além do projeto de instalação das estações de carregamento, a Catex, ela também realiza um estudo de viabilidade que é imprescindível, que precede essas instalações, tá? Porque não só deve ser dimensionado o carregador corretamente, mas também é necessário verificar se a instalação onde aquela estação de carregamento ficará está adequada e pronta para receber aquela carga adicional, que é uma carga considerável. Caso a instalação não esteja apta, a Catex realiza o trabalho de adequar. Essa adequação, ela normalmente envolve um aumento de carga e pode ou não envolver a concessionária de energia elétrica local, tá? Certo. Ou seja, só interrompendo, eu estou falando da estrutura elétrica da casa. Positivo. É? Casa, condomínio, empresa, Certo. ou estacionamento, né, onde a pessoa desejar colocar uma ou mais estações de carregamento. Então, antes de eu instalar o equipamento, eu tenho que ter esse estudo de viabilidade. É assim, é meio Positivo. lógico, né? Meio Sim. lógico, né? Sim. Tentando associar aqui, é mais ou menos ver se a instalação onde eu vou colocar o ar-condicionado aguenta, né? Sim, e hoje algumas legislações já cobram, é obrigatório que esse estudo seja feito e seja emitido um laudo de viabilidade técnica, tá? Serviço também que a Catex faz. Além da emissão do laudo de viabilidade técnica, caso a pessoa já possua, o cliente já possua, uma estação de carregamento instalada, nós também podemos realizar um estudo e emitir o laudo de conformidade técnica, né, que vai atestar se aquela instalação que já existe, já foi feita, se ela está atendendo toda a normatização e a legislação vigente. Mesmo a instalação toda feita, você consegue analisar ali, como assim, fazer uma perícia para ver se está ok. Isso, positivo, até por conta do que, como o Teixeira falou, essa legislação e a normatização, ela está em transformação, né? Então, ela pode ser, hoje uma instalação pode estar atendendo, pode estar em conformidade, mas no futuro próximo pode não estar mais. Além desses serviços, a Catex também realiza manutenção em instalações de estações de carregamento e consultoria em eletromobilidade. Perfeito. Inclusive auxiliando, né, o cliente na tomada de decisão por comprar ou não um veículo elétrico. Nós É. realizamos simulações que mostram o quanto vantajoso será a aquisição do carro. Isso é importante, isso é importante. Danilo, eu queria fazer uma contribuição nesse ponto aí Pois que o Daniel não. tocou. Não sei se você irá nos perguntar isso, mas já deixa eu adiantar aqui. Essa questão da economicidade é fantástico. A gente teve avaliando vários carros. Para a gente pegar uma média aí, eu vou te falar é o seguinte, que em média, 1/5 do valor que você gasta com combustível fóssil, quer seja diesel, gasolina ou gás natural, 1/5 disso você gasta com energia. Então, às vezes, as pessoas têm esse mito: eu vou deixar de ir no posto de gasolina, mas minha conta vai ficar astronômica. Não é verdade, não é verdade. O quilowatt hoje de energia consumido na cidade está em média R$ 1. E 1 kW faz quase a mesma coisa que 1 litro de gasolina, que custa 6 e pouco, a depender do posto, né? Certo. Então, é uma economia fantástica. De fato, E assim, mais uma pergunta técnica. Eu tenho que adaptar muita coisa na minha rede residencial. Como é que eu consigo puxar eu sei que vocês fazem todo o estudo de viabilidade, mas assim, só para um resumo, para o pessoal entender mais ou menos. Eu posso puxar de um ponto simples, eu tenho que puxar lá do registro geral, eu tenho que adaptar muito ali a minha rede elétrica para poder ter um carregador na minha casa? Normalmente não, tá, Danilo? Normalmente o que é necessário fazer, quando é o caso, é só um aumento de carga. O que seria um aumento de carga? Seria substituir trechos da fiação por cabos de bitola superior, bitola maior, tá? E eventualmente substituir também os disjuntores pelos quais aquele cabeamento passa para valores adequados, tá? Basicamente é isso. Ou seja, um fio mais grosso. Certo. Na maior parte das vezes, né? Mas esse aumento de carga, ele pode também envolver a concessionária de energia elétrica. Por exemplo, um condomínio que deseja instalar 10 vários a 15 carregadores, ele pode exigir com que a entrada de energia elétrica do prédio, do condomínio como um todo, seja aumentada. Inclusive desde o poste, desde o transformador que pertence à concessionária de energia local que está na rua. Então, para esse trecho externo ao imóvel, a concessionária de energia elétrica é que tem que fazer o aumento de carga. Toda concessionária realiza isso, né? Ela, inclusive, a concessionária local aqui no Ceará, ela estabelece algumas regras que precisam ser seguidas, mas que é possível fazer esse aumento. E aí, Danilo, nesse ponto aí, eu queria falar para os condomínios, né?
que se tiverem dúvidas, se tiverem preocupados de poder ou não instalar um carregador, em princípio, eu vou adiantar aqui que pode para todos, com pequenas adaptações. E que se alguém tiver interesse, tiver preocupado com isso, a gente faz uma visita técnica sem compromisso. Opa, Qualquer cliente que precisar, a gente pode fazer uma visita técnica e fazer essa avaliação superficial e orientar qual será a melhor forma de tratar isso, o que é possível e, entendido o que é necessário, a gente faz um levantamento e emite um laudo de viabilidade. entendi. Porque assim, os condomínios novos, eles estão já saindo com alguns carregadores lá. Não sei se são do condomínio ou se é um espaço cedido para uma empresa Explorar, né? explorar, Uhum. mas os condomínios, nem antigos, né? Mas enfim, os que não são tão novos, Uhum. se eles precisarem, dá certo colocar. Eu acredito que não seja viável individualizar ali, colocar carregadores para cada condômino, mas para o condomínio dá certo. Dá certo isso? Sim, sim. Na imensa maioria dos casos, é possível sim, Danilo. Certo. E olha só, e é possível também, Danilo, se for desejo do condomínio tratar a coisa de forma que todos possam fazer uso, o condomínio em assembleia vota e define que vai fazer esse investimento. Pode chamar a Catex e a gente vai lá fazer essa parceria para fazer isso. Entretanto, individualmente também é possível. Se cada apartamento ou cada residência de um condomínio desejar instalar o seu carregador individualmente, desde que o condomínio já tenha discutido isso, já tenha Certo. No regimento definido, interno, o né? regimento interno do condomínio preveja isso. Se não, faz uma assembleia, vota e define, que é um outro serviço que a Catex pode prestar também, escrever essa normatização para o condomínio. A gente faz isso também, entendeu? Definir quais são os requisitos mínimos necessários a serem atendidos para poder instalar o carregador. Entendeu? A Catex pode ir lá e apoiar nisso aí. Aí, como eu te falei, pode ficar pelo condomínio para ser um de uso comum ou individualizado. O individualizado, a instalação é puxada a partir da entrada de energia daquela unidade, né? Do apartamento de quem deseja fazer isso. E aí, a partir dali, toda vez que ele espetar o carro dele lá para fazer o carregamento, vai estar consumindo da unidade dele, simplesmente sem ter nenhum envolvimento com mais ninguém, sem estar incomodando nenhum outro condômino. Perfeito, perfeito. Assim, é uma tendência que não tem mais volta. O carro elétrico veio realmente para ficar, então a gente que eu digo, a sociedade vai se adaptando. O condomínio vai ter que se adaptar porque os inquilinos vão comprar carros elétricos, né? Eu queria falar aqui, fazer um corte aqui na nossa conversa, para só mostrar aqui para o pessoal os nossos patrocinadores que estão nesse projeto, desse nosso podcast, a Nova Cash, onde a gente traz empreendedores para conversar sobre o mercado, sobre o que eles estão trazendo para o mercado, né? O dia a dia, enfim. E aí nós temos aqui os parceiros, nossos patrocinadores, a Icanet, provedor de internet lá da região do Cariri. Então quem está lá na região do Cariri tem a Icanet. No Frio, aqui na região de Fortaleza e região metropolitana, instalação e manutenção de ar-condicionado. A Vox Video, tem o Instagram de todos aí, a Vox Video trabalha com automação também na região de Fortaleza e região metropolitana. Então são parceiros que também vão participar aqui com a gente, como vocês estão participando. E a da Catex também vai estar aí como parceiro, como patrocinador, tá certo? Perfeito. Queria perguntar para vocês aqui, por que contratar a Catex? Eu não sei como é que está o mercado, vocês podem dizer aí, se já tem muitos players no mercado, se não tem, mas essas duas perguntas. Como é que está o mercado e por que contratar a Catex? Qual é o diferencial que vocês trazem para a gente como consumidores? Danilo, eu posso te dizer que felizmente, o mercado está bastante aquecido, né? Essa é uma viagem sem volta. O carro elétrico veio para ficar. Perfeito. Então, é sabido que os combustíveis fósseis são uma energia finita, né? E o carro elétrico, a energia elétrica ela é produzida a partir de outras fontes, principalmente a solar, na eólica, enfim. E aí isso é uma coisa que nós vamos ter que nos adaptar mesmo, porque isso veio para ficar, né? Isso é uma coisa que está visto aí, ela tem um apelo ambiental muito forte, né? Porque o carro elétrico ele joga zero de particulados para a atmosfera. Perfeito. Então, esse é o primeiro. E o segundo apelo é o apelo econômico. Também é importantíssimo, porque a economia é muito grande, como eu te falei, é da ordem de 1/5 do valor
que se gasta consumindo combustíveis fósseis quando você compara com a energia elétrica, entendeu? E esses números tendem a melhorar. Sim, Cada vez mais com sim. a tecnologia Esses números tendem a melhorar, com certeza. ficando mais E sofisticada. aí você nos perguntou, por que contratar a Catex? E aí eu te respondo, para ter a certeza de estar fazendo um bom negócio, de ter um atendimento preferencial, um atendimento cuidadoso, e a Catex foca na conformidade legal, principalmente. A gente foca em atender a legislação com critério. E como é que se faz para atender a legislação adequadamente? Com conhecimento técnico, com experiência. Nosso engenheiro responsável tem mais de 20 anos de vida nesse meio da engenharia elétrica, e a gente formou parcerias. Nós temos um cadastro de profissionais habilitados, prontos a atender a qualquer demanda de nossos clientes. Perfeito. Eu lhe pergunto isso, porque assim, a gente, da Inova Digital, a nossa área é marketing e vendas, né? A gente sabe que para ter a decisão de compra, a gente como cliente, para o cliente tomar a decisão de compra, ele tem que ter são duas perspectivas muito importantes. Eu tenho que confiar na pessoa de duas formas, pessoalmente e profissionalmente. Como assim? Eu tenho que saber que o Teixeira é uma pessoa responsável, eu tenho que saber que o Teixeira tem o conhecimento técnico, e eu tenho que saber que o Teixeira, Daniel, tem a capacidade técnica e profissional. Ou seja, eu tenho que ter esses dois viés de confiança. A confiança pessoal, saber que eu posso confiar no pessoal da Catex como pessoa, como responsável, ele vai me dar um prazo, ele vai cumprir, ele vai se esforçar para resolver o problema, mas eu também tenho que confiar profissionalmente. Como assim? Para exemplificar aqui, eu posso gostar muito de você, mas não ter uma confiança que você vai resolver o meu problema. Perfeito. Então, não é o suficiente para eu tomar essa decisão. Da mesma forma, eu posso ver que você é altamente capacitado tecnicamente, sabe demais e tal. Só que eu vejo que é uma pessoa, isso eu não estou dizendo que são vocês, obviamente, mas eu estou vendo que aquele prestador de serviço não é uma pessoa comprometida, não é uma pessoa proativa, que se der um problema ele vai tentar resolver. Então, é importante transmitir confiança pessoal e transmitir confiança técnica, né? E a Catex, pelo que eu conheço de vocês, eu consigo perceber, você consegue transmitir essa confiança quando a gente conversa. Então é a mesma coisa quando você for conversar com o cliente, você transmite essa confiança pessoal, ou assim, realmente a pessoa dá para confiar, e também com o responsável técnico, com experiência na área, seguindo toda a legislação, eu também consigo confiar tecnicamente, profissionalmente. Então, assim, esses dois viés é importante a gente transmitir para os consumidores, e a Catex está fazendo isso direitinho. Pelo menos para mim, e para quem eu apresento, né, a Catex, eu vejo que está sendo transmitido bacana. Perfeito, Danilo. A gente agradece demais esse seu reconhecimento, e eu, corroborando com isso, eu queria te dizer o seguinte, que quando a gente idealizou a criação da Catex, nós fomos verificar quais eram os passos necessários para criar uma empresa que conseguisse solidez no mercado, que conseguisse permanecer. Nós viemos para ficar. Então a gente criou a empresa com todos os critérios, com todos os cuidados, e nos juntamos, duas experiências grandes, né? Eu já estou há mais de 35 anos no mercado, trabalhando na área industrial. O Daniel, com muito mais de 20 anos de experiência na engenharia elétrica. Então, juntamos isso e fundamos a Catex com o objetivo de atender de forma adequada, ordeira, respeitosa aos nossos clientes. Perfeito. Isso é importante. O papo que a gente teve aqui na outra vez com a Novo Frio, e ele foi claro. Ele disse: Danilo, eu não consigo cobrir o preço do Zezinho ali da esquina para instalar um ar-condicionado. Por quê? Porque eu tenho uma equipe treinada. Se der um problema, eu dou garantia. Eu faço o retorno. Se eu não tiver uma equipe, se a mesma pessoa que foi lá não tiver disponível, eu tenho outra pessoa. E então você imagina eu instalar um ar-condicionado ou instalar um carregador, der um problema, ligar para a pessoa e dizer: não, estou viajando, só volto daqui a 2 semanas. Aí você vai ficar sem ar-condicionado, vai ficar sem carregar o carro. Eu acredito fielmente que é muito importante você ter uma estrutura empresarial, ter uma empresa onde você dá a garantia, onde você tem a transparência do seu serviço. E eu já entro no outro tópico que eu achei muito bacana, que a gente, como sendo da área do marketing, né,
fiz uma pesquisa, vi que vocês têm site, vi que vocês têm rede social, têm telefone, têm e-mail profissional, e aí eu já faço essa pergunta, que poucos fazem isso, certo? Eu estou há quase 10 anos trabalhando com empreendedores, com pequenos empreendedores, e eu digo sem sombra de dúvida que 90%, mais de 90%, não tem essa preocupação de ter um site, ter um e-mail profissional. Para quem não sabe o que é e-mail profissional, é aquele que depois do arroba tem o nome da sua empresa. Não é assim, catex@gmail.com. Isso transmite um amadorismo tão grande, que só, assim, só amador mesmo que tem. E o custo para você ter isso não é elevado e demonstra muito profissionalismo. Além de demonstrar muito profissionalismo, quando você tem o domínio profissional, né, contato, ou então comercial@catexev.com.br. Para você ter esse domínio, você tem que ter registrado lá no registro.br. Então lá está dizendo qual é o CNPJ, ou o CPF que está associado àquilo ali. Então você demonstra transparência no mercado, além do profissionalismo. Aí eu pergunto para vocês, por que esse insight? Já que, como eu disse, por pesquisas, 90% dos empreendedores não dão essa importância ao digital, a essa formalidade na empresa, e por que vocês fizeram do jeito certo, né? De formalizar a empresa e de já ter um site para se mostrar para o mercado e não ficar escondido. Nós consideramos, Danilo, que é imprescindível uma empresa hoje, para ser competitiva, estar no meio digital, tá? Nós precisamos localizar o nosso cliente por meio das intenções que ele tem em, por exemplo, adquirir um veículo elétrico. Normalmente, quando a pessoa vai adquirir o veículo elétrico, antes dessa aquisição, ela já está preocupada em como vai fazer para carregar. Como no início Exato. da nossa entrevista, o Teixeira comentou, né, aquele assunto. Essa é a principal dor do cliente que nós identificamos. E uma forma hoje de conseguir localizar essas pessoas, né, que estão com determinada intenção por meio digital, né, já que as pessoas elas deixam ali no mundo digital o rastro daquilo que elas desejam, né, do que elas pesquisam, do que elas procuram, dos contatos que elas fazem. É uma forma da gente conseguir chegar ao nosso cliente e permitir o nosso cliente chegar até nós. Então, desde o início, né, desde a concepção da ideia da Catex, nós tivemos essa preocupação em já existir no mundo digital, né? Termos o nosso site, estar presente nas redes sociais e ter todos os outros meios do cliente nos localizar. Perfeito. Perfeito por quê? Um pilar de qualquer negócio é o marketing e vendas. Eu tenho a gestão, onde entra a gestão financeira, gestão de pessoas, essa parte burocrática. Tem a parte operacional, que é a parte onde vocês vão instalar o carregador, mas tem um outro pilar que sem ele não vai para frente, que é essa parte de marketing e vendas. Marketing eu atraio, vendas eu converto. Eu não vou conseguir vender, ou seja, converter consumidores em clientes, né, pessoas em clientes, sem eu conseguir atrair. Então tem que ter esse par, atração, marketing e conversão, vendas. Eles estão bem coladinhos ali. E quando você está falando de negócio, isso é essencial, óbvio. E também é essencial você estar no digital. Não tem como eu hoje ter um negócio e não estar no digital. A Verdade. gente já passou por clientes, por a gente, numa consultoria, onde ele tinha exatamente 50 anos de empresa, porque era do vô, foi para o pai e depois para o neto. Depois de 50, para ser mais preciso, 52 anos, ele não tinha site, não tinha rede social. Interessante. Interessante. Por que que ele quis ter depois de 50 anos? Porque chegou um concorrente e o concorrente estava levando só tudo. Ele estava tirando os clientes dele. Agora, por quê? Porque ele estava com uma presença muito forte no digital. Ele estava em eventos, ele estava em podcast, ele estava em feiras. Ah, mas isso é offline. Mas tudo ele mostrava lá no site dele, na rede social dele. A credibilidade que ele obtém com isso e a visibilidade, ele não precisava nem convencer o cliente, ele mostrava e aquilo por si só já falava. Então, assim, foi no momento onde ele quis estar presente na internet. Ah, estava atrasado? Estava, mas antes tarde do que nunca. Criou o seu site, abriu sua rede social, começou a interagir, começou a se mostrar. Então, isso é importante. E para finalizar esse assunto, esse tópico aqui, o que é que eu queria dizer? Que na internet você tem 1001 formas de atuar, 1001 possibilidades de aparecer, mas existe um básico. Um básico para qualquer negócio é você ter pelo menos um site, que quando você tem um site, você já vai ter um endereço comercial, que você comprou o domínio, você vai conseguir ter o seu e-mail
seu endereço comercial, seu e-mail, né? @catexev.com.br. E uma rede social. No mínimo, por quê? Porque o site, ele vai lhe dar credibilidade. Na hora que eu jogar lá no Google, Catex EV, eu vou pegar seu site, aí vai ter lá informações que eu já acessei o site de vocês, vai ter telefone, vai ter endereço, vai ter o que eu quiser pesquisar lá. É diferente de eu pegar uma empresa, colocar lá e não ver nada. Qual é a credibilidade que ela vai me passar? E uma rede social. Vou pegar aqui o Instagram porque é a mais utilizada. Por que que é importante? Porque ali eu vou me relacionar com os Em clientes. contato com o nosso Eu público. vou, exatamente. Muito O site ele é algo mais, vamos dizer assim, frio, mais institucional, mas ele é necessário. Porque se você disser assim, não, eu tenho rede social, não vou precisar do site. Aí você vai estar presente em uma rede social, do meio de várias redes sociais que tem, da imensidão que é a internet. Se a pessoa joga lá no Google, dificilmente ela vai lhe encontrar, porque você está ali escondido dentro de uma rede social. Ah, se eu tiver um site, eu não preciso de rede social. Precisa, porque é lá que você vai ter essa dinâmica de conversar com o seu público. O mínimo que qualquer negócio, aí já fica a informação para os empreendedores. O mínimo que você tem que ter para ter uma presença digital é um site e uma rede social. Site vai lhe dar credibilidade e a rede social vai lhe dar o relacionamento, o contato com o cliente. Então já fica essa informação. E eu vi que vocês têm os dois. Eu queria até pedir para vocês deixarem aí os contatos. Quem estiver assistindo ou quem receber alguma informação da Catex, onde é que eu posso pegar mais informações da Catex? Danilo, é excelente a sua explanação, fiquei muito satisfeito por isso, mas as coisas não acontecem por acaso, né? A gente teve esse insight, foi a partir de parcerias como a parceria que a gente tem com a Enova. A Enova tem nos apoiado muito nessa busca de estar adequadamente trabalhando no meio digital. Eu vou fazer uma confissão velada aqui. Faça. Eu não tenho grande habilidade nessa área, o Daniel é muito melhor do que eu nesse ponto, até por conta da nossa diferença de idade, eu sou de uma outra, né, Geração. de uma outra geração, mas que a gente entendeu, eu já entendi que a necessidade é primordial para uma empresa sobreviver hoje, que ela esteja presente nos meios digitais. E a nossa parceria com a Enova tem trazido isso, estamos muito satisfeitos. Queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui e dizer que a gente está presente no Instagram aí, no @catexev, e o nosso telefone, para quem está em Fortaleza, é o 85 99614 9992. Aparecerá aí nos créditos, mas estamos à disposição. Qualquer assunto voltado, não necessariamente à compra de um projeto ou um contrato, podem nos ligar para tirar dúvidas e nos convidar para a gente fazer uma visita técnica sem compromisso também. Estamos à disposição. Muito obrigado. Perfeito. E o site www.catexev.com.br, acertei? correto, Danilo. Pronto. Beleza, show de bola. Se eu jogar lá no Google, eu vou encontrar. E Positivo. se eu buscar nas redes sociais, no Instagram também vou encontrar. Perfeito. Perfeito, Perfeito. então. Pessoal, foi um grande prazer. Assim, é um prazer conversar com empreendedores. Esse é o nosso propósito, ajudar os pequenos empreendedores justamente a desenvolver, né, o negócio, que é uma batalha grande. Vocês sabem disso, né? Vocês são bem técnicos, mas existe o pilar de desenvolver, que é o marketing e vendas, que é uma área imensa de conhecimento, e a Enova está aqui para ajudar nesse projeto, nesse case de sucesso que vai ser a Catex, Se e a Deus gente quiser. vai estar juntos aí para ver isso aí acontecendo. Perfeito. Tá Foi um certo. prazer, Danilo. Agradeço a presença em nome da Catex. Então terminamos aqui nosso episódio do Enova Cash. Conversamos com os empreendedores Teixeira da Catex, o responsável técnico Daniel, e é um grande prazer nosso da Enova trazer esses empreendedores, trazer o caso deles e trazer conhecimento para vocês, não só do assunto deles, mas você viu aí que são assuntos de negócio, assuntos de desenvolvimento, dificuldades de mercado, como prospectar cliente, como seguir legislação, enfim, tudo isso a gente traz aqui para ajudar vocês que são pequenos empreendedores, desde do pequeno artesão ali, para aquele que já tem uma empresa estruturada. Todos passam por dificuldades e o nosso objetivo é ajudar um pouquinho vocês. Então a gente fica por aqui e até o próximo episódio com mais um empreendedor. Até mais.